Kim Jong-un foi reeleito como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Entender exatamente como que funciona esse processo de decisão de quem vai ser o secretário-geral do partido, alguns indícios que ele deu no seu discurso de qual será o futuro do país, inclusive falando sobre possíveis sucessões relacionadas à sua filha, a relação da Coreia do Norte com uma promessa de melhoria da qualidade de vida da população, mas também aumento da capacidade bélica nuclear, parcerias com a China e com a Rússia e também falar um pouquinho do processo eleitoral do país. Será que, de fato, como o próprio nome do país coloca, podemos classificar como uma democracia a região? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Insider é parceiraça aqui do canal e está ofertando para você, para ter a oportunidade de ter acesso a essas roupas sensacionais, altamente tecnológicas. Desamassam com o calor do corpo, desbotam numa velocidade muito mais lenta, elas são muito mais sustentáveis que as camisetas de algodão convencional e moldam perfeitamente no corpo. Vou deixar para vocês o meu cupom Prof. Ricardo. 10% para quem já for usuário da marca, 20% para novos usuários. Lembrando que já existem descontos no site, condições de pagamento específicas tal, para você ter acesso, independente do tamanho, cor, galera, modelo, tenho certeza que você vai achar a melhor solução numa roupa altamente tecnológica e de altíssimo custo-benefício, como as roupas da Insider. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos o Kim Jong-un sendo eleito no 9º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte como secretário-geral do partido. A gente fala de um congresso que contou com quase 5 mil membros do partido que votaram por decisão unânime, 100% dos votos, que o Kim Jong-un deveria continuar como secretário-geral do partido. Para a gente entender, né, exatamente o que isso significa, a gente tem que lembrar que a família Kim, ela está no poder na Coreia do Norte desde a década de 40, seja com o avô do atual mandatário, que é o Kim Il-sung, seja com Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, ou atualmente o Kim Jong-un. Por incrível que pareça, já começam algumas questões relacionadas a um processo de sucessão na Coreia do Norte, e a grande favorita, dita pelo próprio Kim Jong-un, é a sua filha, a filha Ju Ae, que muito possivelmente vai ser a herdeira política. Ela só tem 13 anos hoje, mas ela sempre participa, né, de inspeções de mísseis, cerimônias militares, está sempre ao lado do pai, o que deve indicar, isso palavras, né, dele, que a irmã dele também tem bastante funções, tá? Também faz declarações contra a Coreia do Sul e tal, mas muito possivelmente a sua filha vai ser a sucessora como a secretária-geral do partido. No discurso, ele deixou muito claro, né, que a ideia é melhorar o padrão de vida da população, principalmente focada em programas habitacionais. A Coreia do Norte, ela se gaba de não ter um déficit habitacional como existe em países capitalistas, países muito mais desenvolvidos. Falou que a Coreia do Norte sofreu muito no passado recente, principalmente por conta da pandemia, com as sanções, os boicotes econômicos, mas prometeu que vai revitalizar a Coreia do Norte. A gente teve a troca de alguns membros também do que a gente chama de Presidium, para quem não sabe, né, é uma espécie de comitê executivo do partido, que muitas vezes faz as vezes de poder legislativo, quando a Assembleia Popular Suprema, que é de fato o poder legislativo, não está presente. A Assembleia Popular Suprema geralmente se reúne 1, 2 vezes por ano para fazer ali as votações e praticamente aprovar o que o Partido dos Trabalhadores, representado pelo secretário-geral do partido, o Kim Jong, quer. E o Presidium teve ali, dos cerca de 39 membros, mais da metade foram renovados. O último congresso tinha acontecido em 2021 e a promessa é que aconteçam sempre de 5 em 5 anos, que quase que coincide também com os chamados planos quinquenais. A Coreia do Norte, bem como a China, tem uma economia bastante planificada, ou seja, o Estado define os rumos políticos ou econômicos do país. Outro ponto que foi muito destacado pelo Kim Jong-un, ele falou sobre o seu novo lançador de foguetes, que tem capacidade, inclusive, para enviar equipamentos que carreguem ogivas nucleares. Isso é um ponto importante, tá? E a Coreia do Norte, ela segue uma doutrina, que é a doutrina Juche, que fala sobre independência política, autossuficiência econômica e autonomia militar. O próprio pai do Kim Jong-un, o Kim Jong-il, ele falava de rejeitar a dependência, usar o cérebro e acreditar na própria força dos norte-coreanos.
Ou seja, foi um discurso que enfatizou muito a possibilidade de uma sucessão pela sua filha, a capacidade do aumento da dissuasão nuclear, lembrando que a Coreia do Norte já foi membro do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, só que saiu em 2003, alegando que havia risco à própria soberania do país. E, galera, convenhamos que muito possivelmente, se o Kim Jong-un não tivesse abandonado o TNP e produzido as suas próprias armas nucleares, ele poderia ter tido o mesmo destino do Bashar al-Assad, o mesmo destino do Muammar Gaddafi, o mesmo destino de Saddam Hussein. Pode ser, né? É fato que a dissuasão nuclear norte-coreana ela é super poderosa e a gente tem, claro, um conflito em relação aos seus vizinhos regionais. O Japão, por exemplo, está voltando a se rearmar com a Sanai Takaishi. A Coreia do Sul tem hoje um presidente que já se mostrou um pouco mais disposto a fazer coordenações com a própria Coreia do Norte, mas, ao mesmo tempo, provocações em relação a drones dos dois lados, né? A gente não pode esquecer que a Coreia do Norte também desrespeita o que foi colocado pela ONU em tratados internacionais e realiza testes com mísseis muito próximos do território japonês, principalmente de Hokkaido, né, que é a ilha mais ao norte do território do Japão. Ou seja, ele promete continuar melhorando, segundo ele, a qualidade de vida, reforçar a parceria com seus dois maiores parceiros, que são chineses, principalmente do ponto de vista econômico, ou até mesmo com os russos, lembrando que recentemente Putin e Kim Jong-un fecharam uma parceria de defesa mútua. Hoje, uma eventual guerra contra a Coreia do Norte, a Rússia seria obrigada a defender os norte-coreanos. E, claro, uma guerra em que a Rússia faça parte, os norte-coreanos também devem defender os russos. Até por isso, militares norte-coreanos foram enviados para a frente de batalha para combater os ucranianos. E essa é a lógica. Uma Coreia do Norte cada vez mais autodeterminada, cada vez mais autossustentável. Professor, você está me falando então que a gente teve eleições, né? Do Partido dos Trabalhadores. Isso de fato é um processo democrático? Porque quando a gente pega, né, uma votação que teve 100% dos votos escolhendo o Kim Jong-un, não parece que seja uma coisa tão livre assim. Então, sendo sincero, uma coisa, quando a gente... Olha, galera, eu confesso que assim, eu li bastante, né, sobre o assunto, vi alguns vídeos, algumas reportagens diferentes. Depende muito de quem está falando. Aparentemente, o que acontece na Coreia do Norte é que a Constituição, ela se dá de uma maneira como de fato fosse uma república popular democrática. Está previsto na Constituição, por exemplo, que qualquer um, independente de partido político, lembrando que não existe só o Partido dos Trabalhadores, temos 3 partidos políticos na Coreia do Norte, pessoas sem partido, qualquer um que seja maior de 17 anos, homem, mulher, enfim, independente de credo, enfim, pode participar do processo eleitoral. Mas existem algumas limitações. Por exemplo, hoje o Poder Executivo ele é controlado pelo secretário-geral do partido, que é o Kim Jong-un, e os membros do seu gabinete, que são definidos, claro, por ele. Esse Presidium, por exemplo, que é esse comitê executivo do partido com 39 integrantes, tem também o Politburo, que é o poder central, isso tudo vem da Assembleia Popular Suprema, que são hoje 687 deputados que se reúnem, como eu falei para vocês, geralmente 1 ou 2 vezes por ano. Essas eleições acontecem seja na Assembleia Popular Suprema a cada 5 anos, nas assembleias mais regionais com tempo mais curto, né, de 4 anos, só que em cada uma das províncias só pode concorrer um deputado, que é aprovado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, sim, existem eleições, só que as eleições que acontecem, elas são de sim ou de não. E geralmente é visto como quase com uma afronta ao Estado se você vota no não. Por quê? Você recebe uma cédula e existe a urna do sim e a urna do não. Como é altamente fiscalizado, a gente tem os militares que sabem se você está votando sim ou se você está votando não, depende de onde você coloca o papelzinho. Eu confesso, galera, que, e eles vêm dessa maneira, tá? A não participação do processo eleitoral é uma afronta, é o desrespeito à organização do poder central, e votar no não também é uma afronta. Você está desrespeitando a decisão que foi feita pelo Kim Jong-un ou pelos membros do Partido dos Trabalhadores. Não acho que seja extremamente democrático, porque qualquer um pode se candidatar, mas tem que ter aprovação do Partido Central, e convenhamos que se você vota não, isso é mal visto e algum tipo de retaliação pode acontecer contra a sua pessoa, tá? Como eu falei, essa Assembleia Popular, ela só se reúne poucas vezes durante o ano e basicamente para votar, para aprovar ou não orçamentos e projetos definidos pelo Partido dos Trabalhadores do Kim Jong-un.
algumas províncias aprovaram em 2023 uma reforma eleitoral que permitiu que em algumas províncias mais de um candidato participasse, mas quase que num processo experimental, mais uma vez com pré-autorização determinada do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente fala, por exemplo, dos membros do Poder Judiciário, cara, convenhamos que também todos eles são definidos com autorização do Kim Jong-un ou do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, teoricamente, é popular, qualquer um pode se candidatar, mas tem uma forte figura, né? Uma forte. Teoricamente, para vocês terem uma noção, a Assembleia Popular ela poderia até destituir o Kim Jong-un. Vocês acham realmente, cara, que isso vai acontecer? Muito possivelmente não, né? Os membros, por exemplo, desse presídio também é uma votação interna dentro da Assembleia Popular, mas com forte orientação do Partido dos Trabalhadores, que fala quem pode ou quem não pode ser membro desse presídio, que divide às vezes até de chefe do Poder Executivo, vamos colocar assim, porque tem uma forte participação, uma forte coordenação com Kim Jong-un. Recentemente, a gente teve uma imagem muito forte no desfile a parada militar em Pequim, em que o Xi Jinping, o Putin e o Kim Jong-un apareceram de maneira conjunta. Pensou que era uma imagem muito forte, né, de representação, a uma aliança entre os três países contra algum tipo de anseio ou imperialismo ocidental na região do Sudeste Asiático, Extremo Oriente e da Ásia-Pacífico. E aí, galera, acha que a Coreia do Norte é uma democracia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.